Eduardo, o seguinte, quero começar, a gente estava falando sobre o presidente Jair Bolsonaro e houve, toda aquela questão envolvendo o ministro Paulo Guedes falando que a visita de Bolsonaro à Rússia na véspera da guerra acabou não sendo num momento muito adequado e posteriormente o Itamaraty colocou sigilo de 5 anos justamente sobre essa visita, alegando proteção aos interesses do Brasil e também os interesses comerciais dos países com os quais o Brasil acabou se relacionando durante essa viagem. Eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre isso, Você como professor de Relações Institucionais e Governamentais, como que se deu esse processo? Por que colocar sigilo? Quais os objetos sensíveis que podem ter sido tratados ali? E se essa declaração do Paulo Guedes pode ser algum tipo de conflito entre o Guedes e o Bolsonaro, já que ele disse que foi numa situação ali não adequada essa visita do Brasil, mesmo pontuando que o Brasil é contra a guerra, que o Brasil tem se posicionado contra essa invasão. Enfim, eu queria a sua percepção sobre esse tema, professor. Bom, a sua questão é muito importante, o posicionamento de um país ou de um governo, ele precisa muito ser pautado em uma lógica, em uma racionalidade, demonstrar objetivamente aquilo que o governo quer, portanto, isso se dá por meio das narrativas, das declarações, das entrevistas que as autoridades dão, e, por outro lado, por meio de um conjunto de ações que esse governo efetivamente realiza, executa no seu dia a dia. Esse caso especificamente, me parece que foi uma tentativa de uma certa forma, um tempo para reflexão do governo de quais são os posicionamentos e quais são a forma pela qual o governo, de fato, ia atuar nesse caso especificamente. Porque o Brasil tem uma questão nessa guerra que é a questão do fornecimento de fertilizantes e um conjunto de outros produtos e subprodutos, principalmente da área química, petroquímica, que são muito importantes para o Brasil. E, obviamente, nós e todos vocês da imprensa noticiam diariamente exatamente a inflação, o aumento e também todos os desdobramentos relativos a essa questão das relações comerciais do Brasil com a Rússia e também com a Ucrânia, de uma forma geral. Então, esse me parece um ponto que foi gerado aí pelo governo em função desse pronunciamento do ministro Paulo Guedes. Então, o que nos remete a uma questão importante, que é o governo, de fato, precisa estabelecer um conjunto de ações, um plano, o qual o coloque em uma posição melhor do que estava, e a gente tem trabalhado dessa forma no Brasil, mas esse tipo, observando um detalhe especificamente, esse tipo de sigilo também demonstra um aspecto que no mundo ocidental, portanto nas democracias mais consolidadas, isso é um ponto negativo. Por quê? Porque as democracias, um dos princípios é a transparência, é a abertura das informações para que as pessoas possam analisar e possam tomar suas opiniões. E esse tipo de postura, fechando informações, é uma denotação de uma certa restrição de divulgação de informações que muitas vezes não necessariamente são, de fato, estratégicas ou de segurança estratégica para um determinado país. Então, sempre há essa questão envolvida aí nesse ponto que você colocou.